Olá, meus queridos, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você nesse dia. Estou aqui mais uma vez para, juntamente com você, meditarmos na palavra de Deus e trazer ao nosso coração aquilo que o Espírito do Senhor tem para nós nesse dia, amém? Vamos já rapidamente entrar naquilo que interessa, né, que é a meditação da palavra. Porém, antes gostaria de fazer uma breve oração com você, amém? Feche os seus olhos aí mesmo aonde você está. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo que atrapalha o teu agir, o teu intervir nas nossas vidas nesse momento seja retirado de nós, seja na nossa mente, nos nossos sentimentos e vontades, seja interna ou externamente, Senhor, todo obstáculo, toda barreira, Senhor, todo grilhão seja quebrado, seja destruído toda incredulidade, seja desfeito toda amarra de Satanás que impede, Senhor, que nós venhamos a ouvir e receber a Tua palavra como realmente ela tem que ser recebida. Senhor, sementes boas, que caem em boa terra e que dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, eu te peço, amado Espírito Santo, que nesse momento Tu estejas levando o meu pensamento e o pensamento de todos aqueles que nesse momento estão assistindo este vídeo, cativos a Tua obediência, que nós possamos estar totalmente presos à Tua atenção, presos, ó Espírito Santo, à Tua explicação, à Tua manifestação e revelação. Em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, aquilo que Tu desejas falar, nos ensina, nos capacita, nos dá sabedoria para a interpretação da palavra de Deus, segundo a luz do Teu entendimento. Não segundo o entendimento de homens, mas segundo ao entendimento de Deus. Que nós possamos receber esta revelação para que possamos ser libertos, transformados e edificados na graça de Deus. Eu te peço, querido Espírito Santo, esteja conosco, tome o primeiro lugar, seja Tu o nosso mestre, nos ensina neste dia e nos capacita também a colocarmos em prática tudo aquilo que Tu irás nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. E amém, amém, queridos? Eu quero meditar com você hoje no livro de Mateus, como eu já disse em outros vídeos, né? Para quem ainda está muito fresquinho, está há muito pouco tempo lendo a Bíblia. Muitos me dizem, irmã Lúcia, eu não consigo interpretar, eu não consigo entender o que está escrito. Devido a isso, o Senhor colocou no meu coração esse desejo de estar fazendo uma pequena meditação diária com você. Então, para aqueles que estão começando agora, como eu já disse em outros vídeos, eu repito aqui, sabe, queridos, o melhor para você que está começando é ler o Novo Testamento, os Salmos e também o livro de Provérbios, amém? Mas principalmente os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre a pessoa de Jesus, o nascimento, o ministério dele na terra, a missão dele, como ele cumpriu essa missão, quem é Jesus, como ele fala, como ele reage, como ele se comporta. E também o livro de Salmos, porque Salmos nos ensina a orar, Salmos nos ensina a adorar, Salmos nos ensina a nos liberarmos na presença de Deus. Amém, queridos? E Provérbios eu aconselho, porque Provérbios tem muitas dicas e conselhos de sabedoria para a nossa vida. Então, eu queria meditar com você nesse dia o primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Segundo os historiadores, Mateus escreveu a sua epístola, ou seja, ou melhor, o seu livro, né, livro de Mateus, para o povo judeu. Ele tem uma linguagem que atrai os judeus, ele conta passagens do Antigo Testamento muito conhecida pelos judeus, e ele relata a pessoa de Jesus de uma maneira própria, né, dos judeus e fácil para que os judeus entendam. O livro de Mateus, Marcos e Lucas são livros chamados de livros sinóticos, livros idênticos. Eles relatam
né, a história de Jesus, os seus milagres, a sua vida aqui na Terra, de uma maneira um pouquinho diferente, né? E como já disse, Mateus, então, da sua maneira, e Mateus foi um dos discípulos de Jesus, não foi o caso de Lucas, né, e Marcos, mas Mateus foi um dos discípulos de Jesus, e Mateus, então, andou com Jesus, né? Ele participou, ele foi testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus realizou aqui nesta terra. Então, é peculiar, é uma maneira peculiar de relatar o Evangelho. Queridos, eu quero ler com você, começando aqui na genealogia, que muita gente pensa assim, poxa, genealogia é uma coisa muito chata, é um monte de nome complicado, nome feio, que eu não sei nem pronunciar, não sei quem são essa gente, quem foi esse povo, e então muita gente acha muito complicado, acaba até pulando. Eu vou começar com você desde a genealogia de Cristo, né, que são os seus antepassados, os seus antecedentes, aqueles que vieram antes de Jesus Cristo, né? Como foi andando a história até chegar a Jesus Cristo. Claro que essa genealogia é dos parentes de José, marido de Maria, que na verdade não é o pai biológico de Jesus. Mas Maria também faz parte, né, dessa genealogia, como nós vamos ver daqui mais pra frente. Importante saber que naquele tempo meus parentes casavam com parentes, primo com primo, enfim, estava tudo praticamente na mesma família. Portanto, querendo ou não, José também é considerado o pai de Jesus, porque ele foi o pai terreno de Jesus, não é verdade? O que importa é da onde veio toda essa geração até chegarmos a Jesus Cristo. Amém, queridos? Então vamos começar lendo aqui, ó. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou a Arão, também chamado de Rão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe, a prostituta lá dos tempos de Israel, quando destruíram Jericó. Mas eu vou falar sobre isso em outros tempos, amém? Boaz gerou a Obed, Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth, aquela monita, né, que seguiu a sogra, né, a Miriam, né, que vieram lá, né, de Moabe, de volta a Jerusalém, a Belém. Então, Ruth foi essa que ficou viúva, né, de um dos filhos de Miriam e veio com ela para a terra de Belém. Então, Boaz casou-se com Ruth, e dele e dela, Obed gerou a Jessé, que foi o pai de Davi, o rei Davi. Amém, queridos? Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, a mulher com quem Davi cometeu adultério. Porém, Urias foi morto na guerra, e Davi casou-se, né, com Betseba. E o primeiro filho deles, que foi o fruto do adultério, morreu. E o segundo fruto deles foi Salomão, que foi o rei sucessor depois do trono de Davi, né? Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abiás, Abiás gerou a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, os nomes complicadinhos, diferente dos nossos dias, não é verdade? Mas vocês vão entender que importância todos esses nomes têm na caminhada da história. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria. Aqui está a pessoa de José.
do qual nasceu Jesus, o chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, do exílio da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. 14, 14 e 14. Amém, queridos? Agora, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. No versículo de número 18, para quem está acompanhando aí com a sua Bíblia. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Todo mundo conhece essa história, não é verdade? Que a Virgem gerou do Espírito Santo, né, o nosso querido Messias, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ou seja, ela não tinha tido relações sexuais com nenhum homem. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quem falou essa profecia foi o profeta Isaías. Amém, queridos? Também está no Antigo Testamento o livro do profeta, um dos profetas maiores, profeta Isaías. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Queridos, explicando rapidamente aqui, começando pela genealogia, para nós não tomarmos muito tempo, vou tentar fazer abreviadamente para que você possa entender. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Abraão recebeu uma promessa do Deus Altíssimo, mesmo Sara, sua esposa, sendo estéril. Ele recebeu uma promessa de que ele teria um filho, o filho da promessa, que seria Isaac. No entanto, essa promessa demorou a se cumprir, né? Estava tardando em se cumprir essa promessa, segundo a opinião de Abraão, também de Sara, né? Nada acontecia. Sara, a vida toda tinha sido estéril, já estava ficando velha e já tinha parado até de menstruar. Você sabe que a mulher, se não menstrua, não pode fecundar. Então, o que aconteceu? Sara pegou a sua serva Agar, uma serva egípcia, e deu para se deitar com Abraão, seu marido, e através disso nasceu Ismael. Portanto, Ismael ainda não era o filho da promessa. E aqui eu entro no primeiro ponto que eu quero falar com você nessa manhã. Queridos, quando Deus te faz uma promessa, não tente dar um jeitinho para que Deus cumpra a promessa. Sabe por quê? Fiel é Deus que te fez a promessa. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele também tem os meios de cumpri-la. Ele prepara todo um cenário. Queridos, para que Jesus nascesse, o cenário, o Antigo Testamento, e aí eu entro num outro ponto muito importante que eu quero falar para você. Existem pessoas que sempre aniquilam o Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Umas pessoas chamam de Velho Testamento. Eu gosto de chamar de Antigo porque velho é o diabo. As coisas de Deus, ainda que sejam antigas, elas não envelhecem. Então, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muitas pessoas gostam de aniquilar o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento está escrito no livro de Hebreus. Ele é a sombra das coisas que haveriam de vir. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós fazemos parte da história desde Adão, lá do começo de toda a criação. Essa história vem se cumprindo, vem andando. É um fio que não arrebentou, não quebrou, não se desfez, não apodreceu. É um fio que continua esticadinho na história da humanidade. E através desta linha do tempo, desse fio, vamos imaginar que existe aqui um fio, através dessa linha do tempo, toda a história vem acontecendo. Deus preparou um cenário histórico de fundo, que preparou tudo para a vinda do Messias. E até chegar nos nossos dias. Se eu e você estamos aqui hoje, nós fazemos parte de promessas
que já aconteceram lá há milhares de anos atrás no Antigo Testamento. Amém, queridos? Não vamos aniquilar nenhum ponto, nenhuma vírgula da Bíblia, porque a Bíblia tem se cumprido em toda a sua totalidade no decorrer da história. Por isso que é muito importante, e eu tenho assim um imenso prazer no meu coração estar com você meditando na Bíblia, porque a Bíblia conta a minha e a sua história, porque a Bíblia conta a história do nosso Salvador, e a minha e a sua história está no nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, foi uma precipitação de Abraão e Sara. Não posso me manter aqui agora presa nesses pequenos detalhes, mas para que você entenda. Porém, ainda não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E realmente, Sara acaba por engravidar, mesmo sendo velha, mesmo já não menstruando. Sara acaba por engravidar e ela dá luz ao filho da promessa, que é Isaac. Vocês conhecem a história também de Isaac, Abraão. Deus pede um sinal da obediência e da confiança a Abraão e pede Isaac e como um sacrifício, né, de holocausto, um sacrifício sobre o altar. E Abraão acaba aqui por oferecer Isaac, né? Na hora que ele vai imolar Isaac, Deus brada do céu: não faça tal coisa, porque Deus, na verdade, não se agrada de sacrifício humano. Deus queria provar a fé e a fidelidade de Abraão, e Abraão foi aprovado, e ele é considerado por isso o pai da fé. Lá no livro de Hebreus capítulo 11 nós lemos sobre isso. Mas nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó. Abraão, a história de Abraão começa em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. A partir de Abraão, Deus chama o povo de Israel. Até então não havia um povo separado para Deus, né? O povo estava espalhado sobre toda a face da terra, mas Deus quis separar um povo diferente, um povo santo, né? Um povo consagrado mesmo para a exclusividade de Deus. Em Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus separa Abraão de toda aquela multidão que estava contaminada pelo pecado. Deus chama Abraão e a partir de Abraão nasce os israelitas, que nós também chamamos de hebreus, né? A partir de Abraão, a partir do capítulo 12, se você quiser, leia em casa com atenção. A partir do capítulo 12 de Gênesis, começa a história de Abraão, a história de Isaac está em Gênesis 21, a história de Jacó, a partir de Gênesis capítulo 25. De Jacó nasce Judá e todos os demais filhos. Judá é o quarto filho de Jacó, né? Eu vou aqui colocar para você, a partir de Gênesis 29, versículo 31 e Gênesis capítulo 30, nós encontramos as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que posteriormente seriam as 12 tribos de Israel. Como vocês sabem, Israel foi dividido em 12 tribos. E essas 12 tribos nasceram de Jacó, né? Neto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Bem, queridos? Então, Jacó, a gente sabe, roubou o direito de filho mais velho do seu irmão gêmeo Esaú, né? Seu irmão gêmeo nasceu primeiro que ele. Ele roubou o direito, ele foi abençoado e Esaú ficou muito furioso, perseguiu Jacó. Jacó foge, vai para a terra do seu tio, Labão, e ali ele encontra e conhece Raquel, ele se apaixona, mas acaba casando no fim com suas duas primas, duas irmãs, a Lia e a Raquel. E delas ele tem estes filhos, delas e de suas servas, né, que era Zilpa e Bila. Ele tem 12 filhos que foram os cabeças das 12 tribos de Israel. O mais velho é Ruben, Simeão, Levi, Judá, que é o quarto, que aparece aqui na genealogia. Judá, porque Davi foi da tribo de Judá. Dan, que era o quinto filho, que já foi da filha de Bila, serva de Lia. Não, serva de Raquel, perdão. Depois, o sexto filho, Naftali. O sétimo, Gade. O oitavo, Azer. O nono, Issacar. 10º, Zebulon. 11º, José. 12º, o mais novo, Benjamim. E nós conhecemos a história. Se você não conhece, esteja me acompanhando, nós ainda vamos falar mais profundamente sobre isso. Então, até chegar o rei Davi, foram 14 gerações, né? Foram, então, de Abraão até o rei Davi, 14 gerações. Então, a partir de Judá, né, Judá, o quarto filho de Jacó, a partir dele foi
nascendo os filhos até chegar a Davi, o rei Davi. Do rei Davi até o exílio da Babilônia, né, nós vemos toda a história. E depois do exílio também, nós vemos toda a história dos reis de Israel. E você vai encontrar essa história dos reis de Israel desde o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E eu digo capítulo 16 porque Saul também foi um rei de Israel, foi o primeiro rei que o próprio Deus escolheu para Israel, porém Deus o destituiu. Deus tirou Saul, matou Saul e toda a sua geração, para que a sua geração não herdasse o trono por causa da desobediência de Saul. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, entre aqui nos meus vídeos e veja como ser um homem segundo o coração de Deus, que eu falo muito sobre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Saul era o rei, Deus arranca Saul e coloca Davi, que não tinha nada a ver de parentela com Saul. Porém, Deus coloca Davi. E olha, Davizinho entra aqui na genealogia de Jesus Cristo. Por causa da desobediência de Saul. Queridos, e aí também, como eu disse para você que nós não podemos nos precipitar como fez Abraão. Não podemos tentar dar uma ajudinha para Deus quando Ele nos promete algo. Fica tranquilo, não tente ajudar a Deus, confie no Senhor. Se Ele prometeu, fiel é quem te prometeu, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Ele está preparando o cenário para você receber a promessa. Como Ele preparou o cenário para Jesus nascer. Ele está preparando um pano de fundo histórico. Ele está preparando o seu coração. Ele está preparando o seu caráter. Ele está preparando a sua família. Ele está preparando outros corações para te abençoarem naquilo que Ele te prometeu. Não te precipites. Amém? Assim também, como Deus preparou esse cenário, Ele prepara o cenário para nós recebermos a bênção, como Abraão acabou recebendo a bênção que era Isaac. Então Deus prepara todas as coisas. Deus é perfeito. Então Deus preparou também estes reis, né? E Deus deu uma promessa a Davi. Deus falou para Davi: eu não vou tomar o reinado da sua mão como eu tomei de Saul. O teu reino não terá fim. Aí você pode dizer: mas não tem mais nenhum rei em Israel? Sim, tem. E não só em Israel, como toda a face da terra. E esse rei é Jesus. Em Jesus, esse reinado não terá fim. Jesus é o rei dos reis e o seu reinado não terá fim. Jesus é um rei eterno e Jesus é da descendência de Davi, que faz parte da tribo de Judá. Por isso Jesus também é chamado o leão da tribo de Judá. Amém, queridos? Então, até chegar o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia aqui quando o povo de Jerusalém é levado preso, escravo, por Nabucodonosor, um rei que naquela época estava conquistando toda a terra. Ele leva Jerusalém, ele leva o rei, ele leva o povo, a maior parte do povo. Ele queima o templo, ele queima casas, ele destrói os muros de Jerusalém, ele faz uma matança ali, ele leva muitos presos, ele leva muitos cativos. E aí, do exílio da Babilônia, queridos, até chegar a Cristo novamente, são mais 12 gerações, né? Aí fala toda a história dos reis. Primeiro Samuel, a partir do capítulo 16, como eu disse, segundo Samuel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas, nós vamos encontrar a história dos reis de Israel, né? E também até eles serem levados como escravos para a Babilônia, uma terra estranha, uma terra pagã, uma terra de ímpios. Ok, queridos? Um povo que não adorava a Deus e sim a outros deuses. Chegando ali na Babilônia, Deus levanta Esdra para a reconstrução do templo que tinha sido queimado e levanta Neemias para a reconstrução dos muros, que é uma outra linda história que não dá tempo da gente contar, mas para você ver de onde vem a história toda. E Jerusalém é reconstruída, o templo é reconstruído, os muros de Jerusalém são reconstruídos. Então, você vê que vem toda uma história. Deus prepara para Jesus nascer o pano de fundo histórico, cultural, político e religioso. Na época que Jesus nasceu, as estradas tinham sido construídas pelos romanos, havia uma ligação de estradas por todo lado.
Havia um único idioma mundial, que era o grego. Assim como nós podemos dizer hoje, o nosso idioma mundial hoje em dia é o inglês. Se eu quiser viajar, mesmo que seja como turista, para qualquer lugar do mundo, a pessoa não vai entender meu idioma e nem eu o dele. Mas nós vamos nos comunicar provavelmente através do inglês, porque o inglês é uma língua mundial, é uma língua internacional. Naquela época era o grego. Quando Jesus veio ao mundo, o grego era a língua que era conhecida mundialmente, né? Queridos, Deus preparou todo o cenário para que Jesus nascesse. Quando Jesus foi anunciado ali a Maria, que Maria iria dar à luz e que o Messias iria nascer, gerado pelo Espírito Santo, Deus tinha preparado um cenário todo histórico, político, religioso. Deus tinha preparado uma língua, Deus tinha preparado estradas. Querido, quando Deus quer abençoar a mim e a você, Ele prepara todo esse cenário, Ele prepara tudo o que é necessário, como eu já disse, e Ele nos abençoa. Existiu uma genealogia para Jesus nascer. Existe uma genealogia na tua vida. Tem um propósito porque você nasceu onde você nasceu. Os pais que você tem. Por que você passou por tudo que você passou, ou por que você está passando por tudo que você está passando. Em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ou seja, daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que nasceram de novo e estão na aliança com Cristo. Todas as coisas para estes são boas, ainda que sejam coisas ruins e que custam muita dor. Mas elas cooperam para o nosso bem. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito maior. E o propósito de Deus é sempre melhor do que o nosso. Os planos de Deus são mais excelentes do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Queridos, ainda que você não esteja vivendo a vida que você sonhou, tente perguntar para Deus qual é o sonho dele para você. Deus tem uma história exclusiva para a tua vida, assim como ele tem para a minha. Assim como ele teve na vida de Jesus e na vida de todos esses antecedentes de Cristo. Eles cumpriram o propósito que Deus tinha para eles para chegar até Cristo. E nós estamos cumprindo um propósito que Deus tem para a segunda vinda do Senhor. E creia, querido, a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, está muito próxima. Eu e você temos que cumprir o chamado. Temos que cumprir o propósito que Deus tem para nós. Que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo nesse dia, para entender qual é o teu chamado, qual é o propósito que Deus tem com você, porque você faz parte desta peça que para você parece um quebra-cabeça, mas que para Deus está muito nítido. Amém, queridos? Porque Deus conhece todas as coisas. Se você está em Cristo, se você é uma nova criatura e nasceu de novo em Cristo Jesus, Deus tem um propósito com a tua vida. E todas as coisas cooperam para aqueles que estão segundo o propósito. Amados, ainda que pareça que o mundo vai desmoronar, você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer na Babilônia. Você não vai morrer nesse plano histórico que você está vivendo. Nesse mundo que você está vivendo, na situação em que você está vivendo. Essa situação não é para a morte. É para Deus gerar em você uma vida nova. É para Deus gerar em você algo diferente, para que você cumpra o propósito. Ouça a voz do Espírito Santo hoje. Ouça aquilo que o Espírito de Deus está falando com você. Pergunte para o Espírito Santo ao desligar esse vídeo hoje. Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem com a minha vida? No cumprimento, Senhor, dessa história da segunda vinda de Cristo. Porque nós, queridos, fomos chamados para fazer parte. Nós somos os João Batistas, os Daniéis, os Jeremias, né? Os Esdras, os Neemias dos nossos dias. Esse povo que nasceu aqui, eles tinham um propósito a cumprir e cumpriram. E nós também temos um propósito a cumprir e vamos cumprir em nome de Jesus. Se você pensar, irmã Lúcia, eu sou tão pequenininho, ninguém nem sabe que eu existo. Deus sabe. E ao teu redor existe um mundo te observando. A Bíblia diz que nós que somos de Cristo, o apóstolo Paulo fala isso, nós vivemos como que em cima de um palco e todos estão assistindo a nossa peça teatral, que é a nossa vida.
Todos estão assistindo o nosso cenário. E eles estão assistindo, queridos. Você pode ter certeza. Aqueles que vão receber coisas boas com a nossa vida estão assistindo. E aqueles que vieram para criticar, para julgar e para crucificar, como fizeram com Cristo, também estão assistindo. Os anjos e os demônios estão assistindo. A nossa vida é um palco. Portanto, faça o melhor dessa história que você está vivendo, que se chama a tua vida. Porque não é algo insignificante. A tua vida é mais preciosa que o mundo inteiro para Deus. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Queridos, você é importante para Deus. E você é importante neste propósito que há de ser cumprido até a vinda de Cristo. Essa é a palavra dessa meditação que eu quero deixar para você nesse dia. Quando nós vemos aqui que o Espírito Santo vem sobre Maria e realmente Jesus é gerado, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus quer gerar algo através do Espírito Santo na sua vida hoje. Receba esta palavra. Jesus quer gerar algo. Aqui nós vemos sobre a genealogia, eu falei um pouco sobre o plano histórico e as promessas, o chamado, o plano histórico que Deus tem na sua vida. Olha, traz isso para o teu dia atual, para a tua vida individual. Olha que coisa mais linda. E agora também a segunda parte do capítulo 1 de Mateus. O nascimento de Jesus. Algo foi gerado em Maria. Algo precioso, o Messias, algo tremendo. Através do Espírito Santo que está vindo sobre a sua vida nesse momento, eu profetizo sobre a tua vida. O Senhor está gerando através do Espírito Santo na sua vida nesse dia algo novo, algo tremendo, que irá mudar, que irá revolucionar a tua história e a história da humanidade, em nome de Jesus. Receba esta palavra. O Senhor está gerando algo novo na sua vida hoje. Você não ligou este vídeo por acaso? Medite nisso. O Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria está gerando algo na sua vida hoje. E toda a história que você está vivendo é um plano histórico, simplesmente para que o cenário seja preparado. Oremanchora na bassurianta. Para que o cenário seja preparado para que esse novo de Deus nasça na sua vida. Ele vai mudar não só a sua história, mas a história de todos que estão te assistindo. Amém, queridos? Um grande beijo. Fique na paz do Senhor e receba pela fé esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.